De volta aqui com o nosso Araçatuba SA, na presença do James, do CIEE, Caetão. Vamos lá, né? Bloco Pimenta. Bloco Pimenta tem que botar os outros em saia justa, não é isso, Caí? Nem me prepararam para isso. Então, nada mais saia justa do que lei trabalhista, né? Saia justa para tudo, ninguém gosta de tocar nesse assunto. Até pra gente, né? Delicado, viu? Mas uma coisa que eu acho legal do estagiário é que a falta de estabilidade, da estabilidade, da pseudo-segurança que a CLT dá, né, da estabilidade do funcionário, que na verdade não é uma estabilidade, é só um custo a mais para você mandar o cara embora, na verdade, não tem, estabilidade é uma coisa... Muito relativo. Relativo, demanda de você, né? E é isso que o estagiário entende, ele entra lá e para ele é um cartão de visitas aquele período. Ele tem que impressionar todo mundo, se precisar ele passa o café, ele faz tudo, ele fica com vontade de mostrar. Ele quer ficar lá. Ele quer ficar lá. E aí, eu te faço uma pergunta, James. Será que o Brasil não seria melhor se a CLT, se essas leis trabalhistas não copiassem um pouco mais dessas leis do estagiário, de quando elas são? Teve modificação? Como é que é isso aí? Bom, que você primeira acha? questão é a seguinte, até Te pôr no fogo. Para né? responder... Ó, o juiz trabalhista está assistindo, ele vai atrás de você na segunda-feira. Você ia ter parceria com o Tribunal de Justiça, hein? A questão é a seguinte, a legislação ela passou por uma mudança, a lei do estágio em si, ela passou por uma mudança em 2008. Né? Não perdeu a essência da década de 70, mas ela veio trazendo mais alguns benefícios. E já respondendo a sua pergunta, Rodrigo, trazendo benefícios, se aproximando mais da CLT e não ao contrário. A nossa legislação trabalhista, né, ela traz algumas condições que, de certa forma, ainda favorecem, sim, né, o empregado do que o empregador. Ela não deixa uma condição, um pé de igualdade ali dentro da legislação. Quando você diz isso, ela supervaloriza a hipossuficiência do trabalhador, exatamente. O que acaba sendo um prejuízo para ele, né? Eu acho que isso, os nossos legisladores ainda não conseguiram... A gente fica muitas vezes como empresário receoso de contratar, de aumentar o pago. Então isso é ruim o legislador ainda não conseguiu enxergar por esse prisma ainda, até, né, acho que nem vou entrar tão a fundo no assunto, mas uma série de restrições que para o legislador também é difícil ele sentar e colocar a ideia, o que ele realmente tem. Passivo político, ele cria um passivo político. Ele cria um passivo político, exatamente. Então, ainda a CLT coloca nessa condição. Então, pelo contrário, e a gente até tem projetos de lei aí, como ocorreu a mudança em 2008, projetos de lei que a gente não estaria aqui sentado falando sobre estágio, a gente poderia estar falando sobre o CIE e sobre outros programas, que o estágio teria sido extinto, não tenha dúvida. Ocorreu uma queda em 2008 com essa mudança de lei, ocorreu mais que aos poucos o mercado foi assimilando, como a essência não mudou, então hoje praticamente temos a mesma condição. Explica pra gente quais foram as mudanças drásticas do que existia antes para o que existe agora. As mudanças principais foram na questão carga horária, né? Hoje foi definido uma carga horária de 6 horas diária, 30 horas semanais, para que o legislador pensando nessa mudança, para que o aluno possa desenvolver atividades também escolares, né, dentro do período de teste, e possa ter um período aí de descanso maior entre, né, a escola, sua obrigação escolar, com o estágio. A questão da obrigação da Bolsa Auxílio, né, apesar de que 90% das empresas já remuneravam, já, né, davam a Bolsa Auxílio para esse jovem, para esse estudante, mas hoje com obrigação, né, todas devem cumprir. E também na questão recesso remunerado, que a lei não chama de férias, para que tente afastar um pouco da CLT, ou seja, o aluno recebe simplesmente o valor da sua bolsa, do que ele recebe todo mês, para descansar. Existe um outro benefício que é o auxílio transporte, que o legislador, digo que não foi muito feliz. Até estamos aguardando aí, na expectativa de alguma norma regulamentadora aí da lei, para que deixe mais claro como o benefício do auxílio transporte. Como a Bolsa Auxílio e o auxílio transporte, ele não definiu mínimo nem máximo, o mercado, para assimilar essa exigência legal do auxílio transporte, ele simplesmente hoje o que ele faz? Ele faz um rateio, ele discrimina o que é dentro da Bolsa Auxílio, que será auxílio transporte. E principalmente para aquelas cidades que não têm um transporte
né? Não há necessidade de um transporte, né, coletivo, de um transporte, né, Necessidade de menor porte. De menor porte, que o deslocamento pode Agora ser eu vou dar feito. uma cutucada aí, mesmo, James. Me responde uma coisa. Você não acha que isso está burocratizando demais o processo? Eu deixando que o mercado... Porque, por exemplo, eu sei o que você está dizendo porque eu vivo muito isso. Então a gente botou lá uma regra lá na empresa que é assim, estagiário, R$1.000. 800 era em dinheiro, 200 em Visa Vale, em benefício. Aí o estagiário vira assim, mas eu não uso isso, você não pode me transformar isso em dinheiro? É os mesmos R$1.000, de que jeito que eu vou pagar? Isso aí pra mim depende. Você tem sim, é que o legislador ele pensou, acredito eu, nos grandes centros, né? Que aí sim, quando a gente fala em transporte. Então, mas como ele não definiu? Quanto você tem que pagar pro cara? Que nós estávamos brincando no intervalo. Imagina uma empresa sacana, fala assim, você vem fazer estágio comigo remunerado, eu vou te pagar R$1 por mês. Eu concordo que na questão do auxílio transportes, ele veio a dificultar um pouco sim, ou melhor, ele não criou aí uma situação de benefício direto pro É mais trâmite na empresa. É mais Alguém vai ter que comprar, ou sei lá, se fosse um passe pro cara. Pô, é mais um cara para sair para comprar o passe pro cara. Meu, faz o seguinte, quanto você quer aí nessa brincadeira? O Vale Transporte custa 60, não, pô, te pago 1.000, cara. Se vira, vem aqui trabalhar, meu filho. Mas da mesma forma, às vezes, né, eu tô entendendo a sua pergunta, mas o legislador também ele não dificultou na questão seguinte, quando ele cita auxílio transporte, não é Vale Transporte. Não é lá o ticket ou é o cartão, né? E nem mesmo a bolsa auxílio é o dinheiro. É o que ele... E nem mesmo, né, sempre o aluno também, o estagiário, está interessado em receber o dinheiro. Você pode, através dessa bolsa auxílio, que nada mais é que uma contraprestação pela atividade dele, você pode, dentro da sua área, do seu segmento de engenharia, propor para ele um curso, de pagar um curso. Então, simplesmente vem um boleto do curso. Você pode propor de pagar a mensalidade da faculdade dele. Né? E aí por aí vai. E o auxílio transporte é da mesma forma, que é o que acontece em 99% das vezes. Ele recebe em dinheiro. Então, se ele quer colocar o combustível, ele coloca. E necessariamente ele não... comigo que isso virou trâmite. Virou um trâmite sim. Virou trâmite. Ele não foi tão feliz no auxílio de transporte. Me diz como é dividido isso. Então vai para o gestor da empresa lá e fala que 50 é... Sexo dos anjos. É por isso que nós estamos dos anjos. É por isso que nós estamos na expectativa dessa regulamentação, por conta não só do auxílio transporte que a gente está falando, da Bolsa Auxílio, mas assim da questão recesso remunerado, deixar mais claro esse recesso remunerado, de que forma que esse recesso ele pode ser fracionado, ele não pode, isso dentro da lei. De tanta certa confusão que a lei trouxe a princípio, uma mudança, né, repentina, e como o Rodrigo está colocando muito bem, às vezes trâmites aí que podem dificultar, às vezes internamente, né, a gestão desse estagiário, o Ministério do Trabalho criou uma cartilha esclarecedora da lei de estágio. Foi a saída que ele achou para isso de imediato. Já está aí, acredito que na terceira ou quarta edição. O CIE fornece isso para os empresários, para as escolas, e também o Ministério do Trabalho tem no site disponível essa cartilha. Mas o mais legal é a gente ligar lá e perguntar. Rápido. E outra, né? Ali o CIE, por estar com uma sede em São Paulo, aí voltamos àquela pergunta, né, do bloco anterior sobre a questão do CIE disponibilizar e ter recursos para isso. É para quê? Para que o CIE também fique muito ligado às informações, fique também ele tenha uma condição de estar ali ligado e sim preparado para receber as informações de imediato. Então, contato com o Ministério do Trabalho, o CIE hoje tem um prédio em frente ao Ministério do Trabalho em Brasília. Legal. O meu presidente tem aí reuniões periódicas com o ministro do Trabalho, com o secretário, para que a gente possa ter essas Malagueta no ar, hein? Vamos lá. Existe, vamos dizer assim, risco de um estagiário levar uma empresa no pau? Existe sim. Só que hoje, até a legislação, apesar de, né, como você citou, os trâmites aí, que foram criados, que de certa forma dificultam um pouco a gestão, mas a legislação deixa claro o papel do estagiário. Certo. Seguiu aquele papel. Então, outra pergunta, Pimenta. E o CIE disponibiliza um aconselhamento jurídico ou todo o suporte jurídico para defender a empresa? Com certeza, para defender, mas até nós procuramos não remediar uma situação. A gente procura atender a empresa no sentido de orientá-la antes
antes que ocorra para que uma ela tenha situação as como essa. informações corretas, ó, isso pode, isso não Exato, pode. porque ninguém quer receber uma falei, citação, tá? ninguém quer receber. Então, uma questão judicial dentro da sua empresa. Então, a gente procura orientar de todas as maneiras, como citei, com visitas, com consultas, como você brincou por telefone, ou seja, pessoal, informações dentro do site, para que a empresa não se diga desavisado de uma situação. Porque como na CLT também, as legislações que são abrangidas pela CLT. Ah, você vai falar assim para mim, então, mas por que a empresa recebeu uma notificação trabalhista daquele funcionário? Ela não sabia? Sabia. É como do estágio. Muitas vezes, na maioria das vezes, ela sabe da situação, mas às vezes ela prefere correr esse risco. Felizmente, com essa nova lei, principalmente, essas situações diminuíram, para mim aqui na minha unidade, que eu posso dizer, quase que zeraram. É aquela empresa mesmo que faz a opção do risco, o estagiário assume e acaba caindo, mesmo sendo orientado para fazer diferente. Existe hora extra? Não existe. Não é permitida a hora extra. Entendi. Tá? Aí a questão, até que meu presidente não escute, mas com o próprio Ministério do Trabalho, a gerência do Ministério do Trabalho aqui em Araçatuba, eles sempre colocam a condição, seja no estágio do aprendiz, bom senso na relação. Lógico, bom senso. Bom senso. Não significa, até porque a gente tem que ter muito cuidado com a palavra habitual, que vai ser habitual isso ou que não vai ser frequente, mas a casa da hora extra, do cumprimento de hora além das 6 horas. Mas o que deixa, às vezes, deixo muito claro nas minhas visitas, nas minhas orientações, que o estagiário às vezes está realizando uma atividade ali de 6 horas, mas ele está atendendo, está desenvolvendo algum trabalho, de repente se deu 6 horas e meia, ele não vai ser penalizado por isso, principalmente se ele está respondendo a uma situação momentânea e emergencial. Vai acontecer eventos fora do horário dele que, para o crescimento técnico dele, vai falar para o cara, vai embora. Você não vai acompanhar uma concretagem hoje, uma concretagem atípica, porque venceu suas 6 horas, vai embora. Não, mas pelo amor de Deus, não, vaza. Justo. O que o Ministério tem que ter bom senso. Exato. O que o Ministério do Trabalho não quer, nem o CIE quer, é o prejuízo do aluno junto aos seus estudos, ao seu desenvolvimento escolar. Aí sim, olha, eu tenho aula, eu desenvolvo uma atividade, desenvolvo um trabalho, não tenho condições. E até mesmo quando o aluno faz essa opção de não querer a sua hora extra. Exato. De não podemos nem falar assim, de não querer realizar uma atividade fora daquele horário. Deixa eu fazer uma pergunta. Você não tem um pouco de medo dessa tendência, que você começou a falar assim, a tendência da lei do estágio é chegar próximo da CLT? Rodrigo, e se a gente deixar essa resposta para o bloco tendência, já que trata disso, ele responde na sequência? Pode ser? Fechou, cara. Já é? Combinado. Beleza, combinadíssimo. Então a gente volta no próximo bloco com essa pergunta aí. Beleza. Ok, até lá.